Bom, então vamos lá, dar início, né? Como eu falei, conteúdo de divisão celular, então vai ser o conteúdo da avaliação de vocês na próxima semana, tá? Então, qualquer dúvida durante a explicação, vocês podem ir perguntando aqui pelo chat, pode abrir o microfone, tá? Podem ficar à vontade, ok? Então, vamos lá. Então, antes da gente iniciar propriamente o conteúdo de divisão, a gente tem que lembrar desses dois conceitos importantes aí, tá? O que é uma célula haploide e o que é uma célula diploide, certo? Então, a gente vai repetir bastante isso na aula, então é bom vocês ficarem atentos, ok? Então, o que é uma célula haploide? É uma célula que vai ter somente um lote de cromossomos, ou seja, ela vai ter um conjunto de cromossomos, certo? Então, dependendo da espécie, esse conjunto de cromossomos tem um número específico. No caso da espécie humana, né? Quantos cromossomos tem um conjunto só? Alguém sabe dizer? Nós, seres humanos, nós temos quantos cromossomos? 23. Pronto, então um conjunto de cromossomos humanos, muito bem. Um conjunto de cromossomos humanos, da espécie humana, né, como o Vitor falou, são 23 cromossomos, e aí a gente representa uma célula haploide por esse Nzinho, certo? Então, sempre a gente vai aqui sempre falar no caso, né, da célula humana, tá? Então, sempre que eu falar de célula haploide, vocês vão relacionar uma célula com 23 cromossomos, ok? Se eu falar de célula diploide, significa que ela tem dois conjuntos de cromossomos. Se são dois conjuntos, então eu vou ter 2N. 2 vezes 23, 46. Certo? Então, célula haploide vai conter 23 cromossomos. E célula diploide vai ter 46 cromossomos, o dobro. Ok? Então, são duas palavrinhas que a gente vai repetir bastante, lembrem-se disso. Haploide 23, diploide 46, ok? E aí a gente tem os dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Qual a diferença básica entre esses dois tipos de divisão? A mitose, ela é chamada de divisão equacional, ou seja, eu vou iniciar com uma quantidade de cromossomos e vou terminar com a mesma quantidade. Certo? Então, as células formadas no processo da mitose, as células filhas que a gente chama, elas são iguais, geneticamente iguais à célula mãe, que é a célula que eu tinha no início da divisão, antes de dividir, certo? Então, eu vou ter uma célula mãe diploide. Diploide eu vou ter quantos cromossomos? 46, professora. 46, muito bem. Então, eu inicio a mitose com uma célula de 46 cromossomos e termino com duas células também de 46 cromossomos, geneticamente iguais, certo? Então, na mitose, eu não vou ter alteração na quantidade de cromossomos no final, ok? E aí, a mitose vai acontecer em que tipo de célula? Que são as nossas células que são chamadas de somáticas ou autossômicas. O que é isso? São as células comuns do nosso corpo, que formam o nosso corpo, células da nossa pele, que compõem nossos órgãos, certo? Então, todas essas células que compõem o nosso corpo, elas são chamadas de somáticas, e todas elas passam por mitose, ok? Já a meiose, ela é uma divisão reducional, ou seja, eu vou ter uma redução na quantidade de cromossomos. Eu vou iniciar ela com uma célula mãe diploide, de 46 cromossomos, e vou terminar com 4 células filhas haploides, com a metade da quantidade, certo? Então, eu inicio a meiose com uma célula diploide e termino com 4 células filhas haploides, de 23 cromossomos. Isso vai acontecer nas células reprodutivas ou sexuais, ou seja, no caso do homem, eu tenho a meiose acontecendo para a formação dos espermatozoides, e na mulher eu tenho a meiose acontecendo para a formação dos óvulos,
certo? Então, a meiose a gente vai encontrar somente nessas células reprodutivas aqui, enquanto a mitose, ela acontece em todo o restante do corpo, tá bom? Então, só repetindo, duas diferenças básicas entre mitose e meiose. Primeiro, a quantidade de cromossomos. Mitose inicia e termina com 46 cromossomos, certo? Já a meiose, ela inicia com 46 cromossomos e termina com 23, tá? E a segunda diferença é a quantidade de células que é formadas. Aqui na mitose, eu termino com 2 células, certo? E na meiose, eu termino com 4 células. Entendido até aí? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, vamos lá para a mitose primeiro, certo? A mitose, ela é mais curta, né? Ela é mais... ela tem só uma sequência aí de acontecimentos, tá? Então, a frequência em que a mitose vai acontecer vai depender do tipo de célula. Por exemplo, as células da nossa pele, elas se renovam, né? A uma taxa aí mais ou menos semanal, tá bom? Então, uma célula, né, uma única célula da nossa pele, ela tem mais ou menos aí uma semana de vida. E aí precisa acontecer a mitose novamente para repor essas células que vão morrendo. Já o fígado, por exemplo, ele tem uma taxa de renovação mais alta, certo? Então, mais ou menos diário aí a renovação celular, certo? Então, de acordo com que as células vão morrendo diariamente, essas células vão sendo repostas também. Tá bom? Então, dependendo do lugar do nosso corpo, essa frequência de renovação celular muda, ok? Então, eu vou ter a mitose aí relacionada com diversos eventos no nosso corpo, tá? O desenvolvimento e a diferenciação celular, ou seja, quando a gente vai crescendo, né? Quando a gente ainda tá na barriga da nossa mãe, né? As nossas células, elas iniciam todas iguais, né? Quando a gente ainda era embrião, era tudo igual. Depois é que essas células vão se diferenciando, vão ganhando funções, né? E aí, de acordo com que elas vão ganhando essas funções, elas vão se dividindo e se multiplicando, tá? Então, a mitose está relacionada com o crescimento, com a renovação, com a regeneração, ou seja, você cortou, Gente, eu né, vou sair o aqui da aula braço, aqui por conta que tá muito baixo, viu? Tá, sai aí e entra de novo, vê se dá certo. Então, a regeneração, se você cortar a mão ali, né, abrir um corte, e aí você tem que regenerar aquela parte do corpo, né, repor aquelas células, certo? E a mitose também está relacionada à reprodução assexuada. A reprodução assexuada é como se os organismos produzissem clones deles mesmos, certo? As células formadas na mitose, elas não são geneticamente iguais, então é a mesma coisa que acontece na reprodução assexuada, certo? Os descendentes ali, eles são geneticamente iguais aos pais, tá bom? Então, aqui só para vocês relacionarem, né, com o que acontece a mitose, ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tá bom, Luciane. Entre mesmo. A gente pode seguir, gente? Ou alguém tem alguma dúvida? Pode seguir. Explica de novo aí para mim. Pronto. A questão da frequência que você entendeu, tipo, dependendo da parte do nosso corpo, a mitose vai ocorrer com uma frequência diferente, né? Depende da velocidade de renovação do órgão, certo? E, certo. Além disso, né, a mitose, ela está relacionada com esses eventos aqui, ó. Sempre que eu tiver um momento de desenvolvimento ou diferenciação celular é quando uma célula ganha uma função, certo? Então, isso aqui é quando a gente ainda está sendo formado, quando a gente ainda era embrião, né, na barriga da mãe, quando a gente está crescendo,
quando a gente precisa renovar as nossas células, né? Se elas estiverem muito velhas ou defeituosas, o nosso corpo renova, destrói essas células antigas e recoloca outras novas. Quando a gente precisa regenerar, recuperar de um ferimento, o nosso fígado, né, que é um órgão bem famoso, que ele tem essa capacidade de regeneração, isso também ocorre por meio de mitose, e a reprodução assexuada, que é quando eu não tenho mistura de material genético, eu produzo somente indivíduos iguais, eu também vou ter a mitose envolvida, certo? Então, em todos esses eventos aqui, se acontecer, se precisar de divisão celular, a divisão que vai acontecer é a mitose. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Né? Como é que acontece a mitose, certo? A mitose é um momento de divisão celular, tá? Só que para essa divisão acontecer, eu preciso de uma preparação antes, certo? E essa preparação eu chamo de interfase ou intérfase, tá? Tanto faz. E aí, a intérfase é esse momento que ocorre antes da mitose, certo? Antes e depois, né? Ela vai aqui ser uma preparação, tá? Então, aqui eu tenho a mitose, aqui em amarelo, ó, representando esse ciclo, certo? Eu tenho a mitose aqui amarela, e eu tenho a intérfase toda aqui de laranja. Então, se eu considerar todo o ciclo que uma célula passa, a mitose é a menor parte. Na verdade, na maior parte do tempo, ela passa se preparando para se dividir, certo? Então, essa divisão, ela ocorre de uma forma mais rápida. E aí, a intérfase, ela é dividida em 3 momentos. O G1, a fase S e a fase G2, certo? Em cada um deles acontece um evento importante. Na fase G1, ela é uma fase de crescimento, ok? Então, a célula que acabou de sair da mitose aqui, acabou de se dividir, essas células formadas, elas vão começar a crescer, tá? Crescer mesmo de tamanho, ok? A fase S, esse S é de síntese de DNA, formação de DNA. Então, aqui nesse momento da fase S, eu vou ter uma duplicação dos cromossomos, tá? Por que eu preciso duplicar esses cromossomos? Porque quando eu chegar lá na mitose, já que a mitose é uma divisão celular, eu vou precisar dividir esses cromossomos de novo. Então, se na mitose eu não tenho mudança na quantidade de cromossomos, como é que eu vou dividir uma coisa e continuar com a mesma quantidade? Eu tenho que primeiro multiplicar para depois dividir. Estão entendendo isso? Conseguem compreender isso? Ó, por exemplo, tu tem um pacote de biscoito, né? Só que teu irmão tá querendo muito biscoito. E aí você não quer dar metade, né? Você vai sair perdendo. Você quer um biscoito inteiro e ele também quer um biscoito inteiro. Mas como é que eu vou dar a mesma quantidade de biscoito para ele se eu só tenho um? Eu vou ter que multiplicar, eu vou ter que ter 2 para dar a mesma quantidade para os 2, para você e para o seu irmão. Então, eu tenho que multiplicar esse biscoito. Eu tenho que ter 2 biscoitos para dar um para cada um. Senão, vai só metade. Certo? Então, na mitose, eu não tenho mudança de quantidade de cromossomos. Lembra que eu falei que a gente inicia com a célula de 46 e termina com outras células de 46. Eu só consigo fazer isso se eu, em algum momento, duplicar essa quantidade. E essa duplicação acontece aqui na fase S, certo? Então, por exemplo, se eu tenho que formar uma célula de 46 cromossomos na mitose, quando chegar aqui na fase S, esse 46 vai virar 92. Vai virar o dobro. Que é para quando chegar lá na mitose, eu conseguir dividir e fazer 46. Certo?
Então, aqui nessa fase... Pode falar, Bruna. Agora eu entendi. Pronto. Então, aqui na fase S, então, ocorre essa multiplicação, né? Essa replicação do DNA. E aí, a fase G2 também é um período de crescimento, tá? Então, a gente vai ter duas fases de crescimento, o G1 e o G2, tá bom? Então, só que o G1, ela acontece imediatamente depois da mitose e o G2 acontece antes da mitose, tá? E aí, entre essas duas fases de crescimento, eu tenho essa fase S, que é a de multiplicação de DNA, até chegar, finalmente, na nossa mitose, que é o período da divisão celular, ok? Então, eu tenho a mitose, divide, as células formadas crescem, depois, esse DNA, ele é multiplicado, essa célula cresce mais um pouco, e aí depois essa célula vai se dividir novamente. Tá? E aí fica assim, enquanto precisar de divisão celular, esse ciclo vai acontecer, tá bom? Caso ocorra algum erro na mitose, né, nem todos esses processos ocorrem perfeitamente sempre, pode ser que esse DNA se divida de uma forma errada, pode ser que a célula venha com alguma informação genética errada, e aí essa célula entra nesse G0, certo? Em que esse ciclo vai parar, tá? Aquela célula ali, ela vai ser destruída, ela não vai servir, tem que começar tudo de novo, tá bom? Então, aqui o G0 é como se fosse uma fase de segurança, certo? Para que as coisas não aconteçam de forma errada, tá bom? Ok, gente, aí... Acho que sim. Acha que sim? Sim, ok. Qualquer dúvida, lembra de perguntar, gente. Fica com dúvida, não. Eu dou um jeito aqui de explicar de outra forma. E aqui, resumidamente, né, em forma de imagens, a questão da quantidade de DNA. Vocês lembram dos cromossomos? O que é um cromossomo? Cromossomo é um pedaço de DNA, gente, tá? O DNA é o nosso material genético, geralmente na célula ele fica assim, ó, todo desenrolado aqui, né, dentro do núcleo da célula, certo? E no momento de divisão celular, ele se organiza, certo? E essa organização acontece na forma de cromossomos. Então, aqui eu tenho, ó, um pedacinho de DNA, aqui eu tenho outro pedacinho, aqui eu tenho outro pedacinho, aqui eu tenho outro pedacinho, certo? Então, esses pedacinhos de DNA aqui são os cromossomos, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho essa fase G1, tá? Em que eu tenho aqui, no caso da mitose, 46 cromossomos, certo? E aí eu venho para a fase S. A fase S, lembra que é a de duplicação. Olha aqui como duplica, ó. Então, aqui eu tenho um cromossomo, só com uma metade, e aqui eu duplico esse cromossomo. Eu tenho um cromossomo duplicado, tá? Essa metadezinha aqui, ela é igual à outra. Por que eu preciso duplicar? Porque quando eu chegar lá na mitose, eu vou separar de novo. Tá bom? Então, aqui é a fase S, né? Com esses cromossomos aqui formados, tá? O DNA duplicado. E aqui a fase G2, que é a nossa outra fase de crescimento. Tá bom? Então, sempre que eu falar de cromossomo, é o DNA, é o material genético da gente. Tá bom? E aí, quais são as fases da mitose, certo? Os nomes das fases, elas vão se repetir sempre. Mitose e meiose são os mesmos nomes, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí, a gente usa uma frase para tentar lembrar desses nomes e da sequência entre eles, certo? Então, prófase é a primeira fase, tá? Depois vem a metáfase e depois a anáfase e por último a telófase. Então, a gente usa aqui essa frase, prometa a Ana telefonar, que é para lembrar dos nomes, né? Prometa que eu tenho prófase, metáfase, a Ana é a anáfase e o Theo aqui de telefonar é da telófase,
certo? Então, se vocês esquecerem essa sequência, né, para não confundir o que vem primeiro, o que vem depois, lembra dessa frasezinha aqui, que já está na ordem, né, o que vem primeiro, segundo, a anáfase e a telófase por último, tá bom? E aí, o que acontece em cada uma dessas fases? Vamos lá. Aqui eu tenho um resumo desses eventos, certo? Então, eu tenho na prófase, o principal evento aqui é a formação dos cromossomos. Imagina um novelo de linha de costura, né? É mais fácil eu separar essa linha se ela tiver toda enroladinha, toda organizadinha, ou se ela tiver toda solta. O que é mais fácil? Toda solta. Se ela tiver toda solta, toda emboloada lá, é mais fácil eu separar ela do que se ela tiver lá. Acho que ela toda enroladinha, porque ela fica arrumadinha, aí se ela tiver solta, ela vai bagunçar mais facilmente, e aí vai ser muito mais difícil. Pode dar nó, né? É bem mais difícil, né? Então, se ela tiver toda enroladinha lá no lugarzinho dela, é bem mais fácil eu separar. Então, é exatamente essa a ideia que acontece com o DNA, tá? Na maior parte do tempo, ele fica todo solto dentro do núcleo. E no momento de divisão celular, que é quando eu tenho que dividir esse DNA, eu organizo ele, deixo ele todo enroladinho, bonitinho, que é para ficar mais fácil, certo? Então, é isso que vai acontecer nessa primeira fase da mitose, na prófase. Eu vou organizar esses cromossomos, certo? Vou pegar esse DNA e formar esses cromossomos, tá bom? Esse é o principal evento da prófase. Na metáfase, que é a segunda fase da divisão, da mitose, né, da divisão celular, eu vou ter o máximo de condensação dos cromossomos, ou seja, esses cromossomos vão estar no máximo que eles podem, né, da forma deles, tá? Então, quando a gente vai tirar uma foto deles, por exemplo, né, quando a gente vai analisar os cromossomos de uma pessoa, a gente tem que pegar uma célula nessa fase aqui, certo? Nesse momento aqui de metáfase, tá bom? E aí, nesse momento aqui, eles ficam todos alinhados, né? Parecendo uma filinha de cromossomos, preparados já para serem separados. Na anáfase, então, ocorre essa separação, de fato, e na telófase eu finalizo essa divisão, tá? Então, aqui, ó, eu tenho em imagem o que vai acontecer. Ó. Na prófase, aqui os cromossomos sendo formados, certo? Na metáfase, eles ficam todos alinhadinhos aqui, organizadinhos, para poder serem separados. Na anáfase, eles vão realmente se separar. E a telófase, eu começo aqui a formação das duas células que vão finalizar, tá? Então, eu inicio aqui uma célula com 46 cromossomos duplicados, né? E aqui eu termino com duas células também com 46 cromossomos, tá bom? Então, resumidamente, a mitose vai acontecer isso. Eu vou iniciar a mitose com uma célula de 46 cromossomos e vou terminar com duas células também de 46 cromossomos, certo? Alguma dúvida, gente? E por que acontece isso? O quê? A mesma quantidade dos cromossomos, você está falando? Fica a mesma quantidade que ele tem e no outro não fica. Pronto. Lembra que eu falei que antes da mitose eu preciso duplicar? Tipo, do 46 vira 92? Sim. Pronto. Então, por isso que aqui no final vai ser 46 também, porque aqui eu vou ter 46 duplicados, eu vou ter 92, iniciando aqui na prófase, certo? Então, quando eu chegar bem aqui na anáfase, ó, que eu dividi, vem 46 para um lado e 46 para o outro,
para formar as duas células do final. Ah, então quando as células, essa célula, acho que é, ela se separa, a primeira, ela se duplica para ir 46 para cada célula e a outra se duplica, não se duplica, aí separa e vai 26 para cada? É assim? Exatamente, exatamente. Certo? Então, na mitose, eu mantenho a quantidade de cromossomos porque eu tenho um momento em que eu vou multiplicar esse DNA, certo? Na meiose, eu vou diminuir porque vai ter um momento que eu não vou duplicar, eu só vou dividir mesmo. Por isso que reduz a quantidade. Ah, tá. Entendido? Sim. Pronto. Então, a mitose, gente, como ela é um processo para repor células que já existiam, então eu tenho que produzir células iguais, certo? Por isso que eu tenho que manter essa quantidade de cromossomos, esses 46 cromossomos, tá? E aí, no final, ó, eu tenho as duas célulazinhas formadas, certo? O processo de citocinese, que é a separação final, né, das duas células com 46 cromossomos, certo? Bom, aí vamos lá para a meiose, certo? A meiose, ela vai continuar com os mesmos nomezinhos, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que ela tem dois estágios. Tem a meiose 1 e a meiose 2, certo? Por que eu tenho dois estágios? Porque, ao contrário da mitose, que eu só formo duas células, na meiose eu vou formar 4 células no final, tá? Então, eu vou ter a meiose 1, ok? E eu vou ter a meiose 2, tá? Na meiose 1, ocorre o mesmo processo que ocorre antes da mitose, então, tipo, aqueles 46 vão virar 92, certo? E na meiose 2, eu não multiplico mais, eu só divido. Por isso que eu termino com células haploides, que são as células com 23 cromossomos, certo? Então, vamos entender aí... Ai, meu Deus. Vamos entender aqui como é que isso acontece, tá? Vamos lá. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, todas essas fases pertencem à meiose 1, a primeira fase da meiose, certo? O que é importante vocês lembrarem de que acontece aqui na meiose 1? Além da formação dos cromossomos, a gente tem esse eventozinho aqui, ó, o crossing over, certo? O crossing over, a gente vai falar um pouquinho melhor aqui no final da aula, mas o crossing over, ele é uma troca de pedaços entre os cromossomos, certo? Isso vai fazer com que os cromossomos que forem formados não fiquem totalmente iguais, tá bom? Então, isso é uma característica da meiose 1, da prófase 1, certo? Lembrem-se disso, isso é muito importante, tá? Então, na prófase 1, da meiose 1, vai acontecer o crossing over, certo? Daqui a pouco a gente vê bem direitinho como é que ele acontece. Na metáfase 1, a gente vai ter o alinhamento desses cromossomos. Na anáfase 1, a separação. E na telófase 1, a gente tem a formação das duas células, certo? Então, os acontecimentos, eles praticamente são os mesmos em mitose, em meiose, certo? A gente vai ter que ter uma atenção mesmo só à quantidade de cromossomos em que cada divisão trabalha, tá? Então, aqui, ó, prófase 1, o que é o crossing over? Vocês estão vendo que esses cromossomos aqui, eles estão com as perninhas entrelaçadas? Então, eles fazem isso, ó, eles entrelaçam as perninhas aqui e trocam pedaços. Ó, tá vindo um pedacinho do azul para o vermelho e do vermelho para o azul, certo? Então, isso é o crossing over, isso é a troca de pedaços, certo? Já tá aqui mais da metade da aula, Luciane. Mas vai dar certo, no final eu vou fazer um resumão, tá? Então, na prófase 1,
eu vou ter esse evento aqui muito especial, que é o crossing over, certo? E aí eles se alinham, esses cromossomos se alinham, e depois eles se separam na anáfase, tá? Por último, a telófase, aqui eu vou ter a formação dessas duas células, tá bom? Aí vem, assim que terminar a meiose 1, a gente vai para a meiose 2, certo? E a meiose 2, ela é muito parecida com a mitose que a gente acabou de ver, tá bom? Luciana, acabei de responder, a gente já está mais na metade da aula, certo? No final da aula eu vou fazer um resumo da parte que você perdeu, que eu acho que foi a mitose. Então, vão acontecer com a meiose 2, vou colocar, quando a meiose 2, ela é semelhante à mitose, então ela vai ter os mesmos eventos, tá bom? Vai acontecer as mesmas coisas, também muito parecido, tá? Então, vai ter a formação dos cromossomos novamente, eles vão se alinhar, depois vão se separar e, por último, formar as células finais, ó. Então, é basicamente a mesma coisa que acontece na mitose, certo? Então, eu vou ter aqui os cromossomos duplicados, eles vão se alinhar aqui no centro, depois vão separar e formar as 4 células aqui no caso da meiose, né? Formam-se 4 células no final, tá bom? Deixa eu mostrar aqui novamente, ó. Meiose 1, eu tenho o DNA aqui todo embolado, tá? Depois eles vão se organizar e formar os cromossomos. Isso tudo aqui no início da meiose 1, na prófase 1. E aí eles fazem o crossing over. Estão conseguindo ver aqui que eles trocam os pedaços das perninhas, certo? Então, essa troca aqui é o crossing over. Depois, a gente vem para a metáfase 1, ó, que eles ficam todos alinhados no centro da célula. A anáfase 1, esses pedaços são separados. E na telófase 1, são formadas 2 células. E aí, essas 2 células, elas vão entrar na meiose 2, certo? E aí, a gente inicia a meiose 2 com a prófase 2. Eu tenho essas 2 células, elas vão organizar o DNA delas, e aí começa tudo de novo, ó. Metáfase 2, alinha no centro da célula, na anáfase 2 vai separar, e na telófase 2 vão formar 4 células, certo? E aí eu tenho no finalzinho aqui 4 células haploides, tá? Com 23 cromossomos. Lembrem-se disso, tá? Cuidado para não confundir. A mitose vai terminar com 2 células de 46 e a meiose vai terminar com 4 células de 23. Ok? Então, aqui eu tenho, ó, acontecendo em células reais, ó, os cromossomos alinhados, eles vão se separar e formar as células, né, do final. Isso aqui é a metáfase, anáfase, separando, e por último a telófase, formando as 2 células, tá? Aqui também do mesmo jeito, ó. Os cromossomos alinhados na metáfase, aí na anáfase vai separar, separando, ó, e iniciar a telófase aqui, quando vai formar as 2 células separadas. Ó, dividindo aqui a célula. Como se a célula fosse cortando no meio, né? Ó, DNA se separando. Parece uma água viva. Parece as perninhas, né? Mas essas perninhas são os cromossomos sendo puxados. Aí a célula se dividindo aqui no meio, ó, na telófase, que é a última fase. Aqui, ó. Aqui também.
Bom, então, como eu falei, o crossing over que acontece lá na prófase 1 da meiose 1, né, ele é um processo de recombinação, certo? Então, eu tenho 2 cromossomos ali, um do lado do outro, tá? 2 cromossomos duplicados, certo? E eles vão trocar pedaços, ok? Por que isso acontece? A meiose, como a gente falou lá no início da aula, é uma divisão celular responsável pela formação das células reprodutivas, tá? Ou seja, então eu vou iniciar com uma célula, por exemplo, no caso da mulher, eu vou iniciar com uma célula e terminar com 4 óvulos formados, que é a célula sexual feminina, certo? Se o crossing over não acontecer, eu vou terminar com 4 óvulos iguais, todos iguais uns aos outros, certo? Agora, o crossing over, ele acontece justamente para que os cromossomos fiquem diferentes. E aí, consequentemente, os óvulos formados, eles têm uma informação genética levemente diferente um do outro. Ok? Então, isso é importante, ó. Aqui eu tenho os cromossomos, né? A gente tem cromossomos com informações paternas e maternas. Então, eles vão trocar pedaços. Tá? Então, quando eles forem se separar, aqui, ó, eu vou ficar com todo laranja, depois eu vou ficar com um laranjinha, um pedacinho, sei que cor é essa, vinho, e eu vou ficar com todo vinho, com um pedacinho laranja e outro todo vinho. Eu vou ter 4 cromossomos no final, lembrando que um cromossomo é uma perninha dessa, certo? Então, eu vou ter um cromossomo assim, outro assim, outro assim, outro assim. Vou ter 4 cromossomos diferentes, certo? Isso é vantajoso, porque quanto mais diferente uma população mais chance de sucesso ela tem para sobreviver. Se for todo mundo igual, né? Por exemplo, agora no caso da pandemia, né? A gente não tem pessoas que são resistentes ao Covid, que tiveram contato, mas não chegaram nem a se contaminar. A gente tem casos assim, né? No caso, o meu irmão, ele, quando eu e minha mãe adoecemos, meu irmão, ele estava aqui com a gente, convivendo com a gente, comendo a mesma comida, mas ele não pegou, de forma nenhuma, não sentiu nada, né? E mesmo quando ele fez os exames, não deu nada. Sortudo. Pois é, então, ele é uma pessoa que é imune, naturalmente ele é imune, ele é resistente, certo? Então, dentro da nossa população, nós temos pessoas que têm a informação genética diferente e que podem ser resistentes. Isso acontece justamente porque a gente tem mecanismos para fazer com que o DNA de uma pessoa fique diferente da outra. Então, o crossing over, ele é justamente isso. Ele é um processo para garantir que essas informações genéticas não sejam completamente iguais, né? Se um homem for produzir os espermatozoides dele, nenhum espermatozoide é igual ao outro, certo? Então, mesmo quando nascem gêmeos, se você for procurar bem a fundo, tem alguma coisa, mesmo que eles sejam idênticos, tem alguma coisa diferente neles, certo? Então, não são ali completamente iguais, não, certo? Pode ser fisicamente, mas se a gente for procurar ali geneticamente, tem alguma coisinha diferente, certo? Então, o crossing over, explicando, Camila, aqui novamente, tá? O crossing over é quando eu tenho esses 2 cromossomos aqui que vão trocar pedaços. Isso garante que as células reprodutivas que forem produzidas depois não vão ser todas umas iguais às outras. Tá? Elas têm mais chances de serem diferentes entre si. Ok? Então, os espermatozoides masculinos, os óvulos femininos, eles contêm informações genéticas levemente diferentes para garantir essa diversidade aí da população, tá bom? Porque isso é uma coisa vantajosa, tá? Se for todo mundo igual, não é muito legal. Imagina toda a população ser extremamente sensível ao Covid que a gente teve agora. Imagina o desastre,
né? Então, a gente tem pessoas que reagem de formas diferentes, e isso é definido geneticamente. Tá? Tranquilo, gente? A gente pode finalizar a aula, então, aqui, ó, a gente tem só um resumão. A mitose, eu tenho uma célula formando duas, e essas duas células do final, elas vão ter 46 cromossomos igual à célula lá no começo, certo? Então, é como se fosse a formação de clones, né? Células geneticamente iguais, tá? Já a meiose, eu tenho a meiose 1 formando duas células, e na meiose 2, eu vou ter a formação de 4 células, tá? E no caso da meiose, eu inicio com uma célula de 46 cromossomos e termino com 4 células de 23 cromossomos, 4 células diferentes por causa do processo do crossing over, certo? E o crossing over acontece lá na primeira fase da meiose 1, tá? Então, elas já aqui já começam a ficar diferentes, ó. Na meiose 2, então, só finaliza. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não, ok, gente. Então, meu povo, é o seguinte, a gente finaliza por aqui, tá? Ok. E aí eu vou colocar a frequência para vocês. E aí o professor Caio deixou uma lista de questões, certo? Para vocês irem treinando aí para avaliação. Eu vou postar lá no grupo junto com esses slides, ok? E aí qualquer dúvida na resolução das questões, vocês podem me procurar também, tá bom? Então, muito obrigada pela